Está comentando, né, sobre os efeitos militares e políticos ao redor do mundo em relação a esse conflito, mas aqui no Brasil ele está sendo explorado politicamente também. Hoje é feriado de Corpus Christi, aqui em São Paulo existe a Marcha para Jesus, em outras capitais também, aqui na capital paulista é muito grande, né, um movimento muito grande. São movimentos evangélicos que promovem a Marcha para Jesus. E aí você vê nessa imagem o governador Tarcísio de Freitas e o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, justamente enrolados na bandeira de Israel. E muitos fiéis também que compareceram à Marcha para Jesus, que está acontecendo aqui em São Paulo, também apareceram com bandeiras de Israel. Inclusive, o apóstolo Estevam Hernandes, que é o idealizador desse evento, pediu uma salva de palmas para o Senhor lá em cima e puxou uma oração. E ele disse que Deus vai esmagar Satanás. Ronilson, aí é tua especialidade. Política e religião estão misturadas aí nesse evento, né? Desde sempre, né, Mauro? E sempre que a gente tem episódios como um episódio em particular muito grave, como você falou, né? O Paulo, com medo de ser alarmista, mas é assustador e real ao mesmo tempo, né? E essa correlação, ela existe desde sempre, né? O Brasil, você tem uma ala, né, ultraconservadora, fundamentalista, muito forte, de evangélicos, sobretudo no Brasil, mas não só, né? Podem ser católicos também, que tem essa referência e essa deferência a Israel muito forte, de uma defesa incondicional de Israel, haja o que houver, uma ideia de que uma ideia, né, religiosa, mas que acaba se espalhando, né, se decodificando também politicamente, de que se você defende Israel, países que defendem Israel são países mais abençoados, mais prósperos e etc. O que é socialmente um risco, né? Que é uma certa vedação de olhos para as nuances e as sutilezas de uma guerra, de um conflito, as decisões. Tem muita oposição ao próprio Netanyahu dentro da própria sociedade israelense, decisões que são unilaterais de Israel, do governo de Israel, do Estado de Israel, da sua liderança política, e que não passa por nenhuma conivência, anuência, oração, né, de parte da população, e esse é um movimento que apresenta muitos riscos. Quer dizer, qual é a mensagem, qual é o sentido do governador da cidade mais rica e mais importante do país, assim como seu prefeito, aparecer publicamente como a bandeira de Israel, um endosso unilateral de Israel, como se Israel não tivesse o mínimo de responsabilidade nesse conflito, e estivesse lá tranquilamente, Benjamin Netanyahu governando para o seu país, pensando única e exclusivamente em Israel, sem invadir território de ninguém, e de repente ele simplesmente foi atacado, né? Nem Israel se acredita nisso. Então, acho que tem mensagens políticas que são muito fortes. Agora, eles estão dentro de um movimento que, inclusive, é muito maior do que eles, né? Não aconteceu um acordo agora para dizer vamos defender Israel unilateralmente. Esse é um movimento que faz parte desse conjunto religioso fundamentalista no Brasil há décadas, né? A gente vai chamar um rápido intervalo, mas antes eu quero me despedir do Paulo. Paulo, muito obrigado por nos ajudar a compreender principalmente aspectos estratégicos e militares desse conflito. Volte sempre ao All News. Tua presença aqui sempre enriquece o nosso debate. Foi um grande prazer. Até a próxima. Muito obrigado. Um bom feriado para você. A gente vai fazer um breve intervalo para você que está na TV a cabo e a gente já volta com mais informações aqui no All News. Enquanto isso, Hilton, quero também ouvir tua análise sobre essa imagem. A gente tem ali um potencial candidato à presidência da República e a gente tem um potencial candidato ao governo do estado de São Paulo enrolados na bandeira de Israel. Queria também ouvir tua análise sobre isso.
Mauro, é uma questão que a gente tem que ser bem sincero, é eleitoral, né? Essa, essa manifestação, tanto do governador como do prefeito de São Paulo, tem um fundo muito forte eleitoral, né? A preocupação ali é muito mais em garantir a sua base eleitoral do que realmente ter uma posição política diante de uma situação, né, como é o caso da guerra Irã e Israel. Eu acredito que tem um pouco de responsabilidade até, porque no cargo de governador de São Paulo, né, o Tarcísio poderia ser um pouco mais cuidadoso, poderia levar essa discussão mais para o entendimento, né, que deveria ser o papel de uma liderança, e ainda mais se ele pretende ser candidato a presidente no próximo ano. Se ele for presidente, se ele for eleito presidente, ele terá que tomar posição diante dessas situações. Mas se ele já ensaia agora um movimento, como ele fez também na posse do Trump, né, que ele colocou o famoso boné vermelho do Trump, postou na internet, se ele já se posiciona politicamente sem uma discussão, né, que poderia ser feita não só com a sociedade, mas também com pessoas que compreendem, né, um conselho ali que compreende as implicações políticas desses posicionamentos, né, se ele já toma um posicionamento agora, ele está muito mais preocupado com o resultado eleitoral, né, não exatamente com a responsabilidade que ele teria diante de uma situação como essa. Isso causa preocupação, não é o único, a gente sabe que isso acontece com políticos no Brasil inteiro, não é só o político de direita ou de esquerda, não é só quem é candidato a governador, a presidente, infelizmente, é um comportamento, né, de se preocupar muito mais com o resultado eleitoral do que com a responsabilidade que ele tem.